Meus amigos e minhas amigas, a eleição está se aproximando. Lula é o líder das pesquisas referentes à eleição presidencial. Ao que tudo indica, Bolsonaro não será reeleito e Lula vencerá a eleição deste ano. Até porque a maioria da população não gosta da forma que Bolsonaro administra o país, e a maioria esmagadora dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil estão sofrendo com o descontrole da inflação. Então, há neste momento um sentimento de mudança que o eleitorado está deixando muito claro em todas as pesquisas que apontam a liderança do Lula e a derrota do Bolsonaro. Um sintoma de que, sim, o bolsonarismo, que não é aquele bolsonarismo fanático de pessoas que acham que a Terra é redonda, que vacinas implantam chips, né, nos corpos de quem se vacina. A parte, vamos dizer assim, pragmática do bolsonarismo, que são os empresários que apoiam ele, já estão até combinando golpe de Estado em grupo de WhatsApp. O site Metrópolis, em reportagem assinada pelo Guilherme Amado, pela Bruna Lima e pelo Eduardo Guirotto, eles divulgaram a intenção desses empresários de dar um golpe de Estado. Olha só, quem são os empresários? Segundo a matéria que está aqui no site Metrópolis. São o Luciano Hang, dono das lojas Avan, o Afrânio Barreira, dono do grupo Coco Bambu, José Isaac Pérez, dono da gigante de shoppings Multiplan, José Couri, dono do Barra World Shopping no Rio de Janeiro, Ivan Obrel, dono da construtora W3 Engenharia, e Marco Aurélio Raimundo, o Morongo, dono da marca de surfwear Normai. Então, qual que é, assim, o ponto fundamental dessa conversa desses empresários que, num grupo de WhatsApp, estão planejando um golpe de Estado? É que eles, de fato, entendem que Bolsonaro vai perder a eleição. E aí agora começam a discutir no Zap, que vazou, está na imprensa. Outros portais de notícia também divulgaram, né, esse plano golpista dos empresários, segundo a matéria, né, do site Metrópolis. Então, existe aí um sintoma de que eles já admitem a derrota. E aí o que acontece? Eles querem passar por cima da decisão da maioria do eleitorado, da decisão democrática da maioria do eleitorado, e aplicar um golpe de Estado no país, ou seja, são autoritários. É por isso que muitos dizem que os apoiadores do Bolsonaro, esses assim mais raivosos, são fascistas, porque eles querem impor a vontade deles na força, e não no convencimento, não na democracia. Mas ao que tudo indica, podemos dizer em alto e bom som, não passarão. Dificilmente eles vão conseguir fazer um golpe de Estado vingar no país com a derrota do Bolsonaro. A economia está muito destruída no governo do Bolsonaro. A maioria do povo está vivendo muito mal e sofrendo com o descontrole da inflação. O que vai fazer o Bolsonaro perder essa eleição é o descontrole da inflação. E o povo está chateado com isso. A vida fica muito difícil quando você trabalha e o seu salário não dá para comprar muitas vezes o básico. É o que está acontecendo com a maioria do povo trabalhador do Brasil. Então o que acontece, meus amigos e minhas amigas? Esse golpismo de certos empresários bolsonaristas é sintoma de desespero e é também um recado deles dizendo para os outros, né, bolsonaristas, que sim, o Bolsonaro vai perder a eleição. Por isso estão combinando no Zap um golpe de Estado. Um absurdo, né? Mas não vai dar certo, não vai vingar. Lula vencendo as eleições, ele vai tomar posse, vai governar, vai finalizar o mandato dele, vai fazer muita coisa boa
para o povo brasileiro. Vou ler aqui um tweet do Lula sobre essa questão, né, da democracia. Abre aspas, olha só o que está escrito no tweet do Lula. Uma postagem lá no Twitter. Bolsonaro estava muito incomodado no TSE porque ouviu muitas vezes a palavra democracia e críticas mentiras. Era visível o desconforto. E eu compreendo isso, porque ele não gosta de democracia. E foi um ato em defesa do Estado democrático no Brasil, fecha aspas, tá aí, né? Essa jogada, né, do Lula de sempre colocar o bolsonarismo numa situação na defensiva é muito importante para a disputa política, porque mostra que o Lula faz de fato o enfrentamento. O Lula, né, o PT, o petismo, está enfrentando o bolsonarismo. E com a narrativa correta, a narrativa de que bolsonarismo representa a mentira e o golpismo, e de que o Lula e o PT representam a democracia e o respeito às leis e também o respeito às instituições. Tem outro fator fundamental, meus amigos e minhas amigas. O Bolsonaro está aí na presidência e a economia brasileira se deteriorou com os baixos salários e o descontrole da inflação. Sem contar também com o fechamento de inúmeras empresas que desempregou trabalhadores ou que levou muitos trabalhadores ao trabalho precarizado. Mas veja só uma outra postagem aqui do Lula nas suas redes sociais. Abre aspas. Precisamos recuperar a economia no Brasil, resolver a questão da fome e da miséria e também recuperar o prestígio e o protagonismo que o Brasil tinha para, inclusive, ajudar estados como Minas Gerais a exportar e crescer mais, fecha aspas. Pô, ele citou Minas Gerais, mas está falando dos estados, né, do Brasil. Você tem que ter protagonismo, tem que recuperar o prestígio, tem que ter credibilidade para receber investimentos e, com esses investimentos, recuperar a economia, resolver o problema da fome, gerar empregos e melhorar as condições de vida da maioria da população. Então é isso, meus amigos e minhas amigas. O golpismo dos empresários bolsonaristas é sintoma de desespero e é uma forma deles admitirem que sim, Bolsonaro perderá a eleição. E Bolsonaro não tem nenhuma proposta concreta para resolver o problema da fome, da miséria e do descontrole da inflação. Essa é a realidade. Lula tem e vai fazer caso ele seja eleito. Aqui nós temos lado. Neutro é shampoo. Essa eleição é uma das eleições mais importantes da história do Brasil. Não podemos nos omitir. Aqui no nosso canal nós somos Lula e queremos derrotar o Bolsonaro. Então, meus amigos e minhas amigas, você que também quer derrotar o Bolsonaro, vamos unir as forças. Compartilhe este podcast. Se você estiver acompanhando no Facebook, compartilhe no Facebook. Se estiver acompanhando no Twitter, compartilhe no Twitter também. Tá nas plataformas de podcast, compartilha. Ouviu no YouTube? Compartilha. Vamos ampliar esse debate. Eu sou o Flávio Rezende, editor do canal A Voz do Cerrado. Um forte abraço e até o próximo podcast.